que é um conflito que está ocorrendo com o povo de Israel. Porque o povo de Israel tinha acabado de prostrar ao bezerro de ouro. Não tinha colocado Deus como prioridade, o Deus que o tinha tirado da terra do Egito. E com sinais maravilhosos, tinham feito prodígio para eles. A Bíblia fala que Moisés sobe no monte para orar e Deus escrever a tábua dos 10 mandamentos. E quando Moisés está descendo, o povo tinha feito um bezerro pela mão de Arão. E aquele bezerro, eles prostravam para o bezerro e falavam: esse é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Israel sempre teve costume de distanciar de Deus. Nosso irmão Edilson falava algo que, aparentemente, quando olhamos superficialmente, não percebe o peso, o grau disso. Que ele dizia que, por causa do trabalho, por se dedicar no trabalho, dar atenção no trabalho, ele não consegue cultuar na semana. Alguns, às vezes, ouvindo isso, acha simples, parece sem nexo, sem sentido algum. Mas isso é o peso da alma que quer adorar. Eu, mesmo quando estava parado, eu recusei alguns empregos, algumas portas, e não por preguiça, porque iria atrapalhar minha jornada na caminhada de estar cultuando. E só quem ama cultuar sabe e compreende essa fala. Eu, quando vim assumir a igreja, eu estava matriculado na faculdade para estar estudando e tranquei no mês de fevereiro, iniciou a aula, passou 2 meses, eu tive que trancar para poder dar atendimento à igreja, para poder estar cultuando. Até porque quando eu estava matriculado, não estava com projeto de dirigir igreja, mas o pastor me colocou para dirigir e eu, para tentar ser obediente, eu vim dirigir. Mas não tinha plano nenhum, não queria de jeito algum, não tinha projeto nenhum de dirigir igreja. Mas para poder atender o povo, para poder atender o chamado, eu tranquei a matrícula da faculdade. Eu já falei isso uma vez e torno a falar. Talvez se eu tivesse terminado a faculdade, hoje eu estaria ganhando milhões. Milhões nem tanto, né? Mas muito melhor do que eu ganho hoje. Só que eu troquei tudo isso para poder oferecer ao Senhor a minha prioridade. E é tão incrível que agora eu fui promovido num emprego, meu salário vai dobrar e nem precisou desta tal faculdade. Eu sei que parece loucura essas coisas, porque a palavra de Deus é loucura para o homem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Às vezes nós podemos falar assim: não, é tudo em vão, é tudo à toa. Não é, irmãos. Não é. Espiritualmente falando e eclesiasticamente falando, eu sinto completo a minha vida. Cada culto, cada participação, cada local, cada momento, eu sinto a presença do Senhor. E quando a gente fala de culto, eu não falo só a denominação paredes. Às vezes alguém fala assim: você não vai lá pregar lá na casa, num culto, lá numa campanha? Eu vou lá sim. Você vai mesmo? Vou. E chega lá, Deus encontra tanta liberdade de manifestar a tua presença. Vamos lá, você vai pregar lá na casa de recuperação? Vamos. E Deus tem tanta liberdade de agir. O que roga a presença, lógico, primeiramente Deus, mas quem faz a presença somos nós, irmãos. Estamos 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estou presente. Moisés agora estava triste porque Deus falou: o povo idolatrou, eu não vou mais estar no meio do povo. Vai você, eu vou mandar um pouco da minha presença. É mais ou menos assim, ó, eu vou enviar a coluna de fogo, um anjo vai com vocês. É mais ou menos isso que Deus está falando. Aí Moisés: Senhor, se a tua presença não for comigo, não for conosco, não nos faça sair deste lugar. O valor da presença, a alegria da presença, a importância da presença. Que graça teria nós chegar no culto, levantar a mão para adorar, reger, cantar, tocar e não sentir a presença. Eu falo, às vezes, alguns podem não compreender,
O meu prazer, a minha satisfação é chegar neste local, que eu não sei cantar, eu não tenho dom, não adianta. Mas quando eu estou aqui, irmãos, que o povo está cantando, eu falo, Deus, a minha voz não é bonita, eu sei, mas o meu corpo vai te adorar. A minha célula, o meu DNA vai oferecer a minha melhor adoração para o Senhor. A voz não vai agradar, mas o meu interno vai oferecer o melhor, como prioridade para Deus. A minha filha hoje, no aniversário do irmão, ela falava, pai, você pichava, né? Qual era a sua pichação? Não, deixa isso para lá. Mas você pichava o quê? Não, deixa isso para lá. Ela tanto que insistiu, eu falei, eu pichava ratucho. Aí lá, então eu sou a filha do ratucho. Eu falei, não, você é filha do adorador agora. Ratucho ficou lá no passado. Aí, quando nós olhamos para isso, irmãos, eu era intenso no mundo. Teve uma época que meu cabelo era enorme, igual um leão. Quando eu conheci minha esposa, meu cabelo era igual um leão. Quando eu vi ela lá na sacada da casa, que eu nunca fui de mexer com mulher na rua. Nunca na minha vida, eu sempre tive vergonha. Lógico, pastor, você é crente, mas eu não era crente. Aí eu vi ela, eu achei a coisa mais linda do mundo. Aquela menina branquinha, com cabelo encaracolado, balançando no vento, em câmera lenta. Eu não resisti, eu falei assim, nossa, mas que linda. Ela sai dragão. Mas até aí, daqui a pouco, foi lá, naquela época meu cabelo era enorme. A minha roupa era, embora tá preto hoje também, né? Toda preta, rasgada aqui, né, Gabi? Os adolescentes gostam de rasgado. Foi eu que trouxe a moda do rasgado, rapaz. Tá pensando o quê? Rasgado, com coturno, a roupa escrita assim, Iron Maiden, Megadeth, Sepultura, Metallica, só coisa diabólica. Só coisa diabólica. E eu era intenso. Lá no Morumbi teve o Hollywood Rock. E eu fui lá, no meio dos dois, vamos lá! E pulava pra cá, pra cá. A dança do heavy metal é assim, ó. E baixa a cabeça e é mais ou menos um pouco mais exagerado que isso. Tinha um negócio na minha época chamado lambada. E eu era conhecido como o rei da lambada. Eu pegava a negasquinha e começava. Então eu era intenso, saía de madrugada para ir pichar, subia nos muros, nos prédios. Eu era intenso. Eu ficava o dia todinho no campo de futebol, no sábado. Eu não trabalhava sábado e domingo. Ficava o dia todinho. Tinha vez que eu passava mal, de fraqueza. Porque nem almoçar, eu ia almoçar, só jogando. Eu me entregava mesmo. Eu dava o meu máximo. E aí agora que eu sou liberto, sou lavado pelo sangue, fui comprado pelo sangue. Pelo sangue de Jesus, ele me libertou. Por que eu vou oferecer migalhas para o meu Deus? Eu fui lavado, comprado, redimido pelo sangue de Jesus. Eu costumo falar que se eu ficar pregando todos os dias, se eu adorar todos os dias, se eu chegar na igreja, levantar a minha mão, se eu fizer o máximo, ficar nas vigílias, no monte, ainda é pouco pelo que ele fez por mim. Aprenda isso. O máximo que você fizer é pouco. Então essa linguagem que Deus falou para mim é tão compreensível, tão compreensível. Querer dar prioridade para as coisas de Deus. Moisés falou, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Quando eu vou pregar, eu preciso da presença. Quando eu vou tomar decisões, eu preciso da presença. Quando eu vou aconselhar alguém, eu preciso da presença. Se eu for falar um A, um B, um C, eu preciso da presença. Alguns, tanto faz. Alguns, qualquer coisa. Mas se você realmente quer honrar a Deus, coloque primeiramente a presença. Quando Deus está no meio, tudo é diferente. Você vai sofrer ainda? Sim. Você vai chorar? Vai. Mas com Ele no meio, tudo é diferente. A Bíblia fala que os 2 discípulos estavam aflitos, cabisbaixo, preocupados, conversando. Jesus morreu. A Bíblia fala que Jesus chega bem no meio na hora. E começa a andar com eles.
e fala assim, o que vocês conversam aí? Eles falam, por acaso o senhor é peregrino aqui, que não ouviu sobre um profeta forte e poderoso? Jesus, não, fala aí. E Jesus atiça a conversa deles, eles começam a explicar, ele era poderoso, mas ele morreu, ele falou que ia ressuscitar o terceiro dia, mas hoje é o terceiro dia e nada. Aí Jesus, otários, difícil de entender, corações incompreensíveis. Porventura, não estava escrito que ele ia padecer e ia ressuscitar. E Jesus começou desde Moisés até aquele momento a explicar a Escritura. Estamos 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estou presente. Aqueles 2 estavam falando de Jesus, Jesus se apresenta no meio deles e acalma o coração deles, aquieta a alma dos 2, a ponto de quando Jesus levanta o pão e parte o pão, eles estão já lacrimejando, coração contrito, coração quebrantado. Um olha para um, outro olha para o outro e fala, era Jesus. Porventura o nosso coração não ardia quando no caminho nos falava, explicava as Escrituras. E por que Jesus se apresentou? Porque Jesus estava sendo mencionado. Todas as vezes que mencionamos Deus, Deus vai estar no meio. Deus tem que ser o centro da atenção. Deus não vai obrigar nós, nunca. Mas quando nós colocamos Deus no meio, tudo será diferente. Aqueles 2 que estavam saindo de Jerusalém, voltaram para Jerusalém, porque Jesus chegou no meio. A Bíblia fala que os outros 11 estavam aflitos, preocupados, encerrados dentro da casa, com medo de ser morto também. Aí Jesus chega bem no meio, Vânia, fala, paz seja convosco. Ó Tomé, vem aqui, toca no meu lado, vê aqui as marcas. Tomé abre a boca e fala, Senhor meu e Deus meu. Eles estavam aflitos. Jesus chega lá com uma única palavra, bem no meio, e fala, paz seja convosco. Qual é a tua aflição? Qual é o teu problema? Qual é a sua dificuldade? Eu te convido nesta noite, coloque Jesus no meio, no centro. E como que eu faço isso, pastor? Como é que é? É pedindo para Jesus. Diz a palavra, e tem um hino que fala que Deus habita no meio dos louvores. Eu posso até pregar, ter uma boa oratória, ter uma boa dicção, cantar, e não acontecer nada se Jesus não estiver no meio. Mas eu posso, às vezes, nem saber falar, nem saber tocar direito, nem saber cantar, nem saber reger. Mas se Jesus estiver no meio, tudo é diferente. Traz paz, refrigério, tranquilidade. No meio da aflição, vem a paz. No meio do problema, vem a perseverança, a esperança, a confiança de saber que Ele está no meio. E quando eu vou tomar uma decisão, coloque Jesus no meio. E quando eu vou ter que mudar, coloque Jesus no meio. E se eu for casar, coloque Jesus no meio. E se eu for fazer um currículo, coloque Jesus no meio. Tudo, absolutamente tudo que você fizer, coloque Jesus no meio. Na tua decisão, no teu pensamento, nos teus passos, coloque Jesus no meio. Toca no seu irmão aí, toca no seu irmão. Fala para ele assim, ó, haja o que houver. Não se importe com nada. Se importe com Jesus no meio. Deixa Ele no meio, igreja. Deixa Jesus no meio. Deixa Jesus ser o centro. Deixa Jesus tomar a conta da tua vida. Você pode até chorar, você pode até angustiar. Pode parecer que não tem jeito, não tem solução, mas se Ele estiver no meio, tem paz, tem tranquilidade, tem perseverança. Você pode sofrer,
ser rejeitado, rejeitada, desprezado, desprezada, cancelado. Mas se Jesus estiver no meio, vai dar certo. Se Jesus ficar no meio, vai dar certo. Se Jesus permanecer no meio, vai dar certo. Envergonhe o teu adversário. Confundidos, envergonhados, fique ele, porque Jesus na tua vida está no meio, na tua família está no meio, no teu coração está no meio, no teu pensamento está no meio, no teu viver está no meio, na tua decisão está no meio, e tudo que acontecer, venha Jesus no meio, no meio, no meio, enfraqueça a força do adversário, e Jesus fique no meio. Convide Jesus. Está aflita, está aflito, está se sentindo mal, desprezado, desprezada? Convide Jesus para vir no meio. Se a tua presença não vier, não nos faça sair deste lugar. Venha Jesus no meio. Venha Jesus no meio, fica no meio, habita no meio, acalma o coração, aquieta a alma. Venha no meio, Jesus. Isso, adorador, convide Jesus a ficar no meio, no centro. Até na crucificação, Jesus estava no meio. Jesus é o centro. A Ele honra, a Ele glória, a Ele poder, a Ele exaltação. Venha no meio da congregação. Venha Jesus no meio da tua vida, no teu trabalho, na faculdade, na escola, nas tuas decisões. Jesus no meio, no meio, no meio. Pai, seja convosco, adorador. Tu és o Deus que me sonda, deixa eu sentar minha alma. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas uma coisa nós sabemos: venha ficar no meio, venha ficar no meio. Vamos te adorar, vamos te adorar, vamos te adorar. Adorar é o que sou, nada pode calar. Não existem prisões que não tenham amor. Adorável que sou, adorável que sou, nada pode enganar. Não existem visões que não tenham amor. Sadraque, Mesaque, Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Enquanto seus algozes esperavam que eles morriam queimados, Jesus aparece no meio. O quarto homem continua no meio. Jesus está no meio. Fica Jesus no meio. Ele é o nosso rochedo, a nossa força, o nosso estandarte, a nossa bandeira. O Senhor fica no meio. Adorável que sou, nada pode enganar. Não existem visões que não tenham
Deixa Ele ser o centro da tua vida. Todas as decisões, coloque Jesus no meio. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Medite.